nessa Semana da Criança, gente, a gente tem vários temas relacionados à infância e aí a gente pensou em um bem bacana. Como a gente ressignifica, palavra bonita essa, né? Os problemas lá causados na infância. Mariana Finco já aqui com a gente. Bom dia, Mari. Bom dia. O quanto que é importante ter um novo olhar diante de uma situação que dói, que machuca. Por isso que é tão bonita essa palavra, né? Exatamente. E na psicologia vocês falam muito sobre a questão da infância, que a gente traz os traumas da infância para a vida adulta. Então, eu acho que é importante também a gente parar e ter esse olhar, né? Porque quando a gente fala em trauma, nem sempre, Patrícia, é uma situação assim, mas eu não tive trauma, mas talvez uma situação difícil que você passou ou até mesmo uma situação que você enxergou como difícil. Então, ressignificar não é você anular, não, isso não aconteceu. É você ter uma visão adulta e de compaixão por aquela situação. É difícil fazer isso sozinho, né? Homens e mulheres aí. É muito difícil, porque através da terapia a gente tem técnica para chegar nessas respostas, para chegar nesse reencontro do seu passado com o seu presente. Então, muitas vezes você está tão contaminado pela dor, por aquela interpretação, que você não vai conseguir sozinho. E a gente ouve muito, né, as pessoas falando, lá na minha infância aconteceu isso e aquilo, e a pessoa, às vezes, até reproduz algumas situações. A própria violência, né, Mari? A gente pode citar o que a gente vê de violência doméstica. Às vezes, um marido violento, ele foi uma criança que sofreu violência. Tem muito disso também. Tem, porque eu acabo reproduzindo aquilo que eu aprendi. Então, se a pessoa, vamos colocar um exemplo, se o meu pai, que ele tinha que me trazer segurança, tinha que me dar apoio. Ele foi o que me trouxe medo, que me trouxe violência. Eu entendi que para eu me defender, eu preciso ser violento. Então, o que acontece é que a gente acaba reproduzindo aquilo que em algum momento da nossa vida a gente entendeu que aquilo era certo. Vamos começar a responder as perguntinhas dos telespectadores e vamos ressignificar aí o nosso passado, gente. Será que o trauma de criança continua quando cresce e fica mais complicado durante o tempo? Sempre tive muito medo de altura e só piora. Vamos imaginar assim, Patrícia, uma gaveta, tá? Todos nós temos a nossa gavetinha emocional. Então, aquilo que aconteceu em algum momento da minha vida, eu coloco naquela gaveta e deixo ali fechadinho. Não significa que aquela gaveta ela não exista, mas diante de alguma situação que me cause medo e que eu recorde aquilo, aquela gaveta ela vai abrir. Então, o que acontece é que se eu não coloco alguns conteúdos dessa gaveta para fora, a tendência é ficar pior. Eu vou ficando com muito mais medo, eu vou me sentindo mais indefesa da vida. Então, é importante ela tentar trabalhar essa questão desse medo. E quando a gente fala de enfrentar o medo, não é que a gente vai colocar, né? Vai na altura e enfrentar esse medo. São técnicas sucessivas, assim, devagarzinho, para ela fazer esse enfrentamento. Então, a ajuda de uma psicoterapia é importante nessa situação. Isso vale para medo de altura, de escuro, avião, de água, um monte de tudo, coisa, né? Vamos para a próxima. Sofri abusos sexuais na infância de um vizinho dos 5 aos 13 anos. Nossa. Sempre me senti culpada, mas recentemente percebi que nunca foi, ela não era culpada, ela foi vítima dessa situação. Devo procurar um psicólogo para tratar essa questão? Sinta meu acolhimento. Que situação traumática. Isso é um trauma. E, por incrível que pareça, as vítimas sentem culpa nesse tipo de situação. Então, a terapia vai ajudá-la a ressignificar. E o ressignificar não significa que ela vai perdoar essa pessoa, que ela vai entender essa pessoa. Não, ela precisa ter confiança em outros seres humanos. Porque o que acontece? Uma pessoa que é vítima de uma situação tão séria como essa, ela é uma pessoa com medo. Ela é uma pessoa desconfiada. Então, as relações dela são relações com certeza comprometidas, que ela tem medo do que pode vir do outro. Então, uma pessoa que tem uma vida toda pela frente, que merece ser feliz, ela precisa ter esse novo olhar e ter esperança no futuro dela. Então, busque sim ajuda.
Inclusive, a Suzana, né, nossa produtora, resumiu a história dessa pessoa e parece que ela se sentiu encorajada quando ela viu o documentário da Xuxa, porque a Xuxa também relatou que sofreu abusos, né? Então, quanto é importante, às vezes, a gente também ver que outras pessoas também passaram, né, Mari, para dizer que não é só com ela e procurar realmente ajuda. E assim, sabe o que é interessante? Que muitas vezes a minha dor pode ajudar o outro. Ressignificar também é uma maneira de eu falar assim, nossa, isso aconteceu comigo, isso foi tão difícil para mim, mas a minha experiência, a minha superação pode servir de modelo para outra pessoa, assim como aconteceu com ela. Uhum. É nossa solidariedade total também. Olá, eu acompanhava a psicóloga e sempre tive um problema de lembrar da minha infância quando era assunto. Ela suspeitava e perguntava para minha mãe se eu já passei por algum evento traumático, mas não passei por nenhum. Queria entender por que eu não lembro de muita coisa. Nossa, que pergunta interessante essa. E acontece mesmo, tá? Quando a gente fala, foi o que eu falei no comecinho, sobre traumas, nem sempre significa algo muito sério que aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo. Um pai, tá, que acabou de nascer um bebê na família. E aquela criança, um irmãozinho de 4 anos. De repente, aquela criança, ela tá vendo o pai dar toda a atenção pro bebê que acabou de nascer. Uhum. Bem naquele momento, naquela época da vida, ela enxergou aquela situação como: meu pai não gosta mais de mim, chegou outro irmão para roubar meu lugar, eu sou rejeitada. Então, naquele momento de vida, aquela criança, ela entendeu todo aquele contexto como não me amam mais. Tá? Mas foi o como ela entendeu e como ela enxergou. Isso é um trauma? Não, não é. Mas para aquele indivíduo, aquele momento gerou consequências. Então, muitas vezes, não aconteceu nada traumático, mas você teve alguma situação de vida difícil que você acabou, bloqueou e não lembrou. Tá? Outro fator importante é que nem tudo que nos acontece a gente tem acesso na memória, porque o nosso cérebro, ele economiza energia. Tem coisa que ele vai falar assim, ó, quer saber? Deixa isso aqui, né? Não vale a pena. Então, tem coisas que, ok, tudo bem esquecer. É isso que eu ia te perguntar. Nem tudo que a gente esquece é trauma. Às vezes é memória seletiva, né? Exatamente. Que a gente fala. O cérebro está economizando tua energia para outras vivências. Rapidinho, a última pergunta. Como tratar traumas do passado? Lembranças me causam dor, inclusive física. Isso pode virar depressão? Pode. Precisa falar. O falar dói, tá? Mas essa dor vai chegar um momento que vai se transformar em quê? Em compreensão. Então, tenha um espaço, a terapia, uma escuta em segurança, sem julgamento, onde você vai trabalhar e ressignificar toda essa dor. O modo que você enxerga a vida lá no seu passado pode ser diferente hoje e te dar aí um futuro com qualidade de vida. Por isso que a gente fala muito da importância da terapia. Eu queria mostrar mais uma vez o Instagram da Mariana Finco, que é o saúde_mental. Acho que você ajuda muitas pessoas a ressignificarem a infância por aí, né? Pelas suas consultas online. Esse é o meu objetivo, né? Fazer com que as pessoas, elas olhem para dentro e, através do autoconhecimento, elas possam ter ferramentas para lidar com as dificuldades da vida que estão aí, né, Patrícia? Com certeza, gente. Então, ó, o contato da Mari tá aí no nosso vídeo também. Esse é o WhatsApp dela, o Instagram dela, que é esse que eu acabei de mencionar. Marca a sua consulta e aproveita, ressignifique toda a sua vida. Isso aí, né? Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, gente. Obrigada mais uma vez, Mari. Agradeço, gente.